Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da Escola do Legislativo da Alesc. E o tema de hoje será os direitos e obrigações de empregados com deficiência e dos empregadores em tempos de Covid-19. Esse evento contará com interpretação de Libras. E o tema dessa live é uma proposta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesc e realizada pela Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira. Informamos que, além da página do Facebook, agora a Escola do Legislativo da Alesc tem um perfil no Instagram, um canal no YouTube e um podcast. Os links estão todos aqui na descrição dessa live. Então, é só você seguir as nossas páginas, se inscrever no canal para acompanhar e ficar sabendo dos próximos eventos e novidades da escola. Os convidados que vão participar desse debate de hoje são Luciana Xavier Sanz de Carvalho, que é auditora fiscal do trabalho e coordenadora estadual do projeto de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no mundo do trabalho em Santa Catarina. João Leonel Machado Farias, coordenador do Centro de Educação e Trabalho da Fundação Catarinense de Educação Especial. E teremos a mediação da Jéssica Pereira Cardoso, que é diretora da Associação Nacional de Emprego Apoiado. Ela participa do Comitê de Educação da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e atua na Associação Amor para Down. E os nossos intérpretes de Libras, Jonas de Paula e Sara Ribeiro. Então, desde já, agradecemos a todos esses profissionais por terem aceitado o nosso convite para essa atividade e a você, claro, que nos assiste ao vivo ou depois em outro momento pelo reprise. Ao longo dessa live, para quem está nos acompanhando ao vivo, pode mandar sua pergunta ou contribuição que a nossa mediadora vai organizar e repassar aos palestrantes para que tenhamos o máximo de perguntas respondidas aqui hoje. Tenham todos um ótimo evento. Obrigado. Boa tarde a todos, né? Espero que estejam nos vendo, nos ouvindo bem, nessa experiência aí de novidade, né? Tanto para mim quanto para a Luciana, para o Léo também. Eu sou a Jéssica, como a Renata já apresentou. Vou fazer uma descrição breve, né, para dizer como estamos dispostos aqui nessa tela virtual. Então, eu estou vestida de uma blusa amarela com algumas flores em preto e branco, tenho cabelo castanho claro, e do meu lado aqui tem uma planta verde. Em cima de mim nós temos a Sara, que está fazendo a interpretação de Libras, desde já o nosso agradecimento a ela e ao Jonas também, que fazem parte do time de intérpretes da Alesc. A Luciana Xavier está hoje vestida de preto, com um colar dourado, um sorriso no rosto, sempre estampado, né? Ao fundo dela tem uma prateleira vermelha e alguns quadros. E embaixo está o Léo, vestindo um suéter azul, de óculos e com um fundo branco também atrás dele. Faço todo o agradecimento também à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Janice por ter feito toda essa interlocução entre os presentes de hoje. Agradeço também à equipe da Escola do Legislativo, porque tem toda uma equipe por trás dessa organização, então agradeço ao Jussier, a Ieda e a Renata e aos demais colegas também. A gente vem hoje para conversar nesse início de tarde sobre um tema que vem sendo vivenciado por muitas pessoas, né, desde pessoas com deficiência, famílias, instituições, empresas, né, e poder público, inclusive, nesse momento de pandemia, que está sendo tudo tão novidade, algumas perguntas acabam acontecendo, né? Quais são os prejuízos, quais são as vantagens, o que tem de dificuldade, o que a gente pode encarar como oportunidade para esse momento, no segmento da pessoa com deficiência, nas experiências de trabalho, existem dificuldades ou não, se existem, como podemos superá-las. As pessoas com deficiência estão correndo riscos nesse momento de pandemia, em que tantos trabalhos estão sendo desafiadores, inclusive, né? Então, hoje a gente tem o Léo e a Luciana para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. A nossa intenção é fazer um bate-papo, então, por favor, nos escrevam, compartilhem os seus pensamentos, as suas reflexões ou também dúvidas, que assim a gente vai encaminhando e vai conversando aí pela telinha do computador ou do celular.
Então, a gente conhece, né, pelos dados do ano passado, que nós temos 300 mil pessoas em Santa Catarina em idade para o trabalho. 300 mil pessoas. E dessas a gente projeta, né, de acordo com os dados de 2019, que tenhamos 38 mil vagas possíveis de serem preenchidas pela lei de cotas. Mas apenas 22 mil pessoas trabalhando. Então, a gente já vem sempre vivendo nesse hiato, né? Com poucas pessoas com capacidade, com idade, né, disponíveis para o trabalho, sabemos que existem as vagas, e o que está acontecendo? O que a pandemia, será que vai impactar com relação a isso? Como que a gente vai poder lidar sobre essas temáticas e essas questões? E um outro ponto, o nome da live também foi bem interessante, para que a gente possa abordar os direitos e obrigações também dos empregados com deficiência, para quem já está trabalhando. Não só as dúvidas dos empregadores, mas também quais são as responsabilidades dos empregados com deficiência. Então, é isso. Passo a palavra para o Léo. A Renata já fez a apresentação dele, mas um colega que está aí com a gente há tantos anos, trabalhando pela inclusão profissional das pessoas com deficiência. Léo, é contigo. Ok, obrigado, Jéssica. Então, boa tarde a todos, né? Eu quero reforçar os agradecimentos, né? Em especial a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, né? Em especial ao deputado Vicente Caro Preso, que preside a comissão, né? A Janice, como tu já mencionou também, que é uma outra parceira, né? Nessa luta pelos direitos das pessoas com deficiência, né? Na LESC, né? Quero também agradecer a equipe, né, da Escola Legislativa, que está dando todo esse suporte técnico para que essa live se realize, né? Que preciso fazer um registro também, meninas, que essa live já foi longe, né, a divulgação dessa live, né? Eu tive a grata surpresa, né, de saber que a Universidade Federal de Santa Maria, a qual eu me orgulho muito de ser egresso, né, está postando lá nos seus perfis, né, das redes sociais, né, no curso de educação especial daquela universidade. Então, isso muito me honra e também me aumenta a responsabilidade, né? Então, eu gostaria de estar registrando isso aqui, né? Mas, assim, feito esse registro, né, eu gostaria de falar um pouco, né, como é que o serviço de colocação do mercado de trabalho, né, vem enfrentando, né, esse período de pandemia, né, desde que foi, né, decretado o estado de quarentena no estado de Santa Catarina, ainda lá em 18 de março, né? Mas, assim, antes de falar propriamente disso, do trabalho que nós viemos fazendo desde então, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho que são importantes, né? Alguns marcos históricos e legais, né? Mais ou menos nos últimos 40 anos, até para a gente entender essa questão do direito e obrigações, assim, tudo faz parte de um processo, na verdade, histórico, né? Não só a nível de Brasil, mas a nível mundial também, né? Que foram determinantes, né, para que chegasse a esse atual contexto, né? Com várias ações afirmativas, com vários decretos, várias leis, que foram resultado, justamente, de resultados de lutas do próprio movimento, de todos os segmentos das pessoas com deficiência no mundo todo, né? Que fez com que a gente chegasse nesse momento e estarmos agora aqui discutindo essas questões, né, em situação de pandemia, as questões de trabalho envolvendo as pessoas com deficiência. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações nesse sentido, para depois ficar falando mais especificamente daquilo que nós estamos fazendo neste momento, enquanto Serviço de Colocação no Mercado de Trabalho do Centro de Educação da Fundação Catarinense de Educação Especial. Tá bom? Então, eu queria iniciar lá, no início dos anos 80, como o ano de 81, né, que foi um ano bastante importante, que foi o ano internacional da pessoa com deficiência, né? E aí eu já me reporto a uma ação que a Fundação realizou nesse ano em função desse ano, né, internacional da pessoa com deficiência, que foi uma ação realizada no estado todo de Santa Catarina, envolvendo vários municípios, Florianópolis, São José, Blumenau, Chapecó, Rio do Sul, talvez eu esqueça algum município aí, mas foi uma ação alusiva a este ano, né, que resultou na contratação de 200 pessoas com deficiência naquele ano, né, em 1981. Eu acho que é um dado bastante importante, né. E, aliás, a Fundação, antes disso, já vinha, né, a Fundação acabou de completar agora 52 anos, né, de fundação, né, no dia 6 de março, né, então, já desde lá da década de 70, já vem trabalhando com a colocação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né, e desenvolveu essa ação no ano de 1981, que eu gostaria de deixar registrado, né.
E logo em seguida, ali, na verdade, os anos 80 foi bastante marcado, né, por todo um processo de redemocratização do país, né, que culminou com a Constituição de 88. E logo após a Constituição, ela pode citar a primeira lei, né, que foi a 7.853, que trata sobre a política nacional da pessoa portadora de deficiência, né, que é a primeira legislação específica direcionada à integração da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né. Se vê aí ainda alguns termos, portadora de deficiência, ainda está sob o paradigma da integração ainda, né, por conta do momento histórico, né. Então, essa terminologia ainda está de acordo com o contexto, né? E em 91, 2 anos depois, nós tivemos a 8.213, né? Que trata sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas, né? Que foi também extremamente importante nesse processo. Logo em seguida, a LDB, que eu acho que assim, a questão da educação e trabalho, elas estão intimamente ligadas, né? A gente não consegue pensar as duas coisas separadas, né? A pessoa com deficiência, até chegar a um posto de trabalho, ela passou por todo um processo educacional que o habilitou para que ele chegasse naquele posto de trabalho. Então, acho que é importante também destacar a LDB de 96, que veio com aquele princípio de educação para todos também, que foi muito importante, né? E logo em seguida, em 1999, o decreto 3298, que regulamenta a 7.853, e aí traz aqueles conceitos legais da pessoa com deficiência, né? Para a pessoa com deficiência, né? Em 2003, eu estou aqui com uma colinha, tá, pessoal? Porque eu não posso esquecer, porque tem algumas coisas bem importantes, assim, então, de vez em quando, eu vou estar recorrendo à minha cola aqui. Né? Em 2003, teve a Lei 12.796, né? Que garante, na LDB, né, garante a obrigatoriedade do atendimento educacional na escola regular, né? Na verdade, a partir desta lei, tanto a nível nacional quanto estadual, foi a propulsora, né, para que começasse a repensar as políticas de educação especial, né, tanto no país quanto no estado. Aqui no estado, acabou culminando com a lei, com a política estadual de educação especial de Santa Catarina, né, que é a fundação, que é o órgão responsável, né, por construir essa política, né. Em 2006 culminou com a política estadual de educação especial de Santa Catarina, né. Ainda naquele momento, como SAED, né, como Serviço de Atendimento Educacional Especializado, né, e depois, mais para frente, eu vou falar ainda da política nacional, ela foi revisada nesse sentido, né, em termos de terminologia, né. Eu estou lá em 2006, né. Em 2006 também, muito importante, a Convenção, né, da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que no ano depois, de 2007, o Brasil passa a ser signatário da Convenção, né, que só depois, em 2009, ela é ratificada, e aí é muito importante porque no momento que ela é ratificada, ela passa a ter um peso constitucional, né, então os direitos da pessoa entram na Constituição brasileira, então isso é um dado extremamente importante, né, então até para que a gente não corra o risco, se ninguém está fazendo favor para ninguém, é um direito constitucional, e a gente só quer isso, né, que esses direitos constitucionais sejam garantidos, né. Mas antes, eu tinha falado na política nacional de educação inclusiva, né, a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi em 2008, que também foi uma lei determinante, né, para que a gente até chegue no nível que nós estamos hoje, né. Depois, lá mais para frente, eu vou estar relatando assim, o que representou essa política até para o perfil das pessoas, dos aprendizes, dos jovens e adultos que estão ingressando hoje nos programas de educação profissional, né? Em 2009, a convenção foi ratificada, que eu já falei, em 2012, em 2012, a lei 12.764, em relação à questão das pessoas com transtorno do espectro autista, né? Que é muito importante também, que ela também garante o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho, né? E aí, finalmente, em 2015, né, a Lei 13.146, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, também denominada me fugiu agora aqui, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, né?
que a partir da LBI, a pessoa com deficiência, ela sempre foi, mas assim, é legalmente capaz pelos seus atos civis, né, e dispõe também sobre os direitos, quanto profissional, quanto profissional com deficiência, né. E aí, 2015, nós já estamos quase que, né, no momento atual, né, eu não posso deixar de registrar algumas ações, alguns acontecimentos históricos que vêm refletindo, né, não só as pessoas com deficiência, mas todos os trabalhadores do país, né. A gente passou aí por algumas reformas trabalhistas, né, e que o próprio Ministério do Trabalho, a extinção do Ministério do Trabalho mais recentemente, hoje atrelado ao Ministério da Economia, né. Eu não quero aqui estar entrando em nenhuma discussão política em relação a isso, né, mas eu não posso deixar de registrar o quanto isso significou para os trabalhadores brasileiros, né, então, só para deixar registrado isso, assim. Mas vamos lá, eu estou com a boca seca, vou beber uma aguinha. Com uma caneca muito chique. Então, obrigado. Essa caneca é de uma amiga, uma grande amiga, Anitta Salles. Linda! Em Florianópolis, que inclusive ela está desenvolvendo uma surdez agora, ela está se adaptando à nova realidade dela, né, como pessoa surda. Então, Nita está aqui, ó, com a caneca. Então, pessoal, vamos lá, então. Desde que foi decretada a quarentena lá em março, né, o Serviço de Colocação no Mercado de Trabalho do SENET, da Fundação Catarinense de Educação Especial, conforme a determinação do próprio decreto, né, do governador, né, e do governo Catarina e da própria resolução interna da fundação, nós passamos a trabalhar, né, de forma remota, né, tivemos que nos readaptar totalmente, né, a essa realidade de pandemia devido ao Covid-19, né. Então, desde aí, assim, preciso destacar o que nós fizemos, né. Aí eu quero até, antes disso, eu quero até fazer um agradecimento à equipe do Serviço de Colocação no Mercado de Trabalho, à equipe toda do SENET, né, que vem, né, se adaptando e mantendo todos os seus trabalhos, as ações, né, mantendo o atendimento às famílias, aos aprendizes, e também a colocação no mercado de trabalho, né. Mas, assim, as primeiras ações foi justamente a preocupação de como é que estavam essas pessoas lá nos postos de trabalho, né, a preocupação com a prevenção em relação à saúde, como é que estava a questão da vida mesmo, porque acho que todos nós, na verdade, naquele momento ali, a preocupação era essa, né? Acho que foi, assim, assim que foi decretada a pandemia e o decreto de quarentena, parece que assim, caiu a real, ela existe, agora, né? E aí todos nós nos adaptando a essa forma de trabalho remoto, se adequando às novas tecnologias, né? As reuniões por videoconferência, tudo, né, de forma online, de forma, né, à distância, né? E, felizmente, hoje nós não tivemos nenhuma interrupção dos atendimentos, né? Obviamente, alguns atendimentos presenciais eles tiveram que ser suspensos, né? Os aprendizes, né? Todos os centros que prestam algum atendimento às pessoas com deficiência da Fundação, no campo da Fundação, foram suspensos, obviamente, porque, em primeiro lugar, era preservar a saúde e a vida das pessoas, né? E o serviço fez essa ação de entrar em contato com as pessoas com deficiência, que já estão lá nos postos de trabalho, e também com as empresas, né, para verificar como é que estava a situação, né, como eles estavam, né, e também para começar a orientar, para que eles sigam, né, todos os protocolos sanitários, né, que estão aí amplamente divulgados pelas autoridades sanitárias, pela mídia, né, tudo mais. Então, assim, a informação chega, né, a gente precisa saber se essa informação, se eles estão assimilando, se eles estão concretizando, se eles estão seguindo essas orientações, né? E também para verificar o que as empresas estão fazendo, quais são as ações que as empresas realizam em relação à proteção dessas pessoas. E aí a gente percebeu que, na verdade, muitas das empresas, ou elas anteciparam férias, né, para as pessoas, ou simplesmente venderam, voltaram para casa, né, sem prejuízo, sem desconto algum no salário, né. E, mais recentemente, por conta até de uma medida de governo, né, a suspensão temporária de contrato de trabalho, né. Eu acho que depois a Luciana vai até falar mais sobre isso, como é que funciona essa suspensão, mas vai dando mais detalhes, né. Então, foi isso que a gente percebeu, e vem percebendo até este momento, né. É essa a situação, né. Muitos já
cumpriram aquele período de férias antecipadas e estão retornando, né? Outros estão entrando agora, ou tiraram 15 dias, depois mais 15 dias, ou ficaram simplesmente em casa sem prejuízo no salário, ou tiveram seus contratos temporariamente suspensos, né? Não temos registro nenhum, felizmente, até este momento, de nenhuma pessoa com deficiência acometida pelo Covid-19, né? Felizmente, não temos nenhum registro nesse sentido. E aí eu começo daí a falar, considerando algumas coisas em relação a essa questão do Covid e trabalhador com deficiência, né? Que eu acho que é muito importante a gente ter o cuidado de não relacionar pessoa com deficiência e grupo de risco. Né? Grupo, sabe, tem lá os critérios, né? As pessoas que têm as hipertensos, diabéticos, imunodeprimidos e tal, tudo mais, segue as mesmas regras, né? Então, assim, não é porque a pessoa com deficiência ela faz parte do grupo de risco, né? Então, tinha que ter, sim, um cuidado naquele momento, se havia algum trabalhador com deficiência que pertence, que estão acometidos dentro dessas comorbidades, né? São hipertensos, são diabéticos, aí sim, a gente tem que ter uma preocupação, e nesses casos eles foram, sim, afastados, né? Para preservar a sua integridade, né, a vida, a saúde, né? Então, só para deixar isso, acho que é muito importante a gente esclarecer isso, né, que deficiência não significa diretamente grupo de risco, né? Então, gostaria de deixar bem firme, bem marcado, né? Outra coisa que eu gostaria de falar também em relação, a gente sabe que em relação às pessoas com deficiência intelectual, que tem aquela questão da dificuldade, da questão das habilidades adaptativas, especificamente em relação às atividades de vida diária, autocuidar, higiene, autocuidado, né? Isso também é um outro mito, digamos assim, entre aspas, né? Porque essas habilidades, elas devem ser trabalhadas muito antes, né? Muito antes, né? Antes de até pensarmos em ele enquanto trabalhador, enquanto encaminhá-los, para encaminhá-los, nós já temos que ter essa habilidade já vencida, então, e aí não dentro do programa de educação profissional, bem antes, lá no atendimento, lá na educação infantil ainda, lá no processo de reabilitação, na estimulação, ou depois dentro do atendimento educacional especializado, ou mesmo nos serviços pedagógicos específicos, em toda a formação escolar dessa pessoa, ou em casa, orientando em casa também, para que essas habilidades sejam vencidas já quando ele chega lá na idade de serem encaminhadas ou de começar a frequentar um programa de educação profissional, isso ele já é o mínimo, né? Então, todo o serviço do trabalho tem esse cuidado, né? Porque se o cara não tiver essas mínimas condições de, pelo menos, saber lavar umas mãos adequadamente, né? É claro que hoje tem umas técnicas, né, mais detalhadas de como fazer essa lavagem da mão, mas isso é uma coisa que completamente está aí veiculado, né? É uma coisa que é completamente factível de adotar, né? Não é aquele lavar a mão, até o lavar a mão é diferente, na verdade, sempre nós fazíamos da forma correta, agora nós somos obrigados a fazer da forma correta, né? Como deve ser sempre, né? Então, é só para também deixar claro que não dá para ter essa preocupação com a deficiência intelectual, tem que sim, mas não em função da questão do trabalho, até porque quando chega nesse nível, essas habilidades já foram vencidas, né? Então, quero fazer também, reforçar essa questão que eu falei lá atrás, né, da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, né? O quanto é representativo isso, né? E a gente percebe no programa de educação profissional e no próprio serviço de colocação no mercado de trabalho que já está vindo um outro perfil de pessoa com deficiência. Os jovens, né, os adolescentes e jovens que estão vindo para o programa de educação profissional e para o serviço de colocação no mercado de trabalho estão vindo com um perfil completamente diferente. E eu acredito isso justamente a essa política, porque lá atrás puderam frequentar as classes regulares, né, e puderam estar convivendo com os seus pares, com as pessoas tendo o mesmo direito que qualquer outra criança, né, e eu acho que isso foi fundamental na formação deles, né, tanto que eles já estão vindo com outro pique, né, e tem uma rapaziada que está vindo para o programa já dominando as tecnologias, sabe, tendo experimentando, né, colocando seu pensamento, as suas opiniões, dominando, criando, fazendo parte, ou eles mesmos criando grupos de WhatsApp, né? Tem um cachorro latindo aí, não é que não.
quer participar da live. Estou achando. Então, estou vendo assim, criando canais no YouTube. Então, assim, olha, é uma rapaziada que está vindo com um outro perfil aí, eu acredito, sim, a todo esse processo, né? Felizmente, né? Dessa oportunidade, né? Ter dado a oportunidade para que essas pessoas frequentassem as classes comuns, né? Nas escolas comuns, e isso eu acho que já está surtindo efeito e a gente só tem a agradecer. Então, eu acho que neste momento era isso que eu tenho para dizer. Eu acho que legal, a Lu também fala um pouco, né? E aí a gente pode estar acrescentando mais alguma coisa aí para frente, ouvindo também o que o pessoal vai dizer, vai perguntar, as colocações, né? Então eu passo para que a Lu faça as considerações dela. Obrigado. Só para fazer um apanhado, né? Acho que foi interessante, Léo, que você trouxe toda essa trajetória histórica, porque a pandemia, né, nesse momento de surpresa, assim, que ela chega de uma forma tão avassaladora, é natural que a sociedade inteira se desequilibre, né? E eu acho que te ouvindo e falando ano a ano, né, tudo que a gente foi conquistando com tanta garra, né, com tanta luta, eu acho que é o momento da gente olhar a pandemia como oportunidade de fazer com que essa trajetória histórica ela seja valorizada e seja fortalecida ainda mais na pandemia, né? Que as pessoas que estão nos assistindo agora e que a gente que está aqui consiga levar como mensagem que a gente multiplique todos esses ganhos conquistados, né? E mostre o quanto o caminho da inclusão ele é um caminho adiante, né? Ele é um caminho avante com a dificuldade que quer, né? Que a gente passe, seja lá no ensino regular, seja no próprio ambiente de trabalho, mas que nesse momento de pandemia a inclusão ela se fortaleça e não esmoreça, porque por mais difícil que seja, né? Olha tudo que a gente já passou, tudo que a gente conquistou, quantos ganhos a gente vem tendo ao longo desses anos e quantos mais ainda temos, né? Então a pandemia vai dar uma desequilibrada, mas a gente vai permanecer, né? Preciso só registrar também, a gente tem muita gente mandando boa tarde, olá, um grupo incrível aí nos assistindo. Comecei a anotar aqui todas as APAES, né, todas as pessoas, mas não vai dar para falar todo mundo, mas tem gente de todo canto do nosso estado. Rosângela Machado mandou um oi também, né, então a gente fica muito feliz. A gente já tem 2 perguntas que foram colocadas aqui, e eu vou falar só para a gente conseguindo interagir um pouquinho mais, tá? A gente tem a primeira pergunta, né? As pessoas com deficiência, elas podem ser demitidas no momento da pandemia? Essa é uma questão importante, né? A gente está vendo um monte de gente sendo demitida. Pessoas com deficiência podem ser demitidas? Acho que abre para a gente discutir algumas questões aí, né? E a segunda pergunta, já vou deixar também, bem prática, né? A pessoa com deficiência que tem o contrato de trabalho suspenso em razão da pandemia, pode continuar recebendo auxílio alimentação durante esse processo, né, dessa suspensão de contrato? Então, já deixo essas 2 perguntas, não sei se o Léo quer responder ou a Lu já começa. Se quiserem, eu posso responder? Eu acho que a Lu vai detalhar melhor essa resposta, eu tenho certeza. Bom, então, gente, primeiramente, quem não me conhece ainda, eu sou um pouco hiperativa, então eu estou aqui agoniada, acompanhando, eu não consegui não ver o pessoal aqui dando oi, tanto de paz, o pessoal, a Rosângela Machado eu vi, que é uma educadora que eu tive o privilégio de conhecer, eu já amava ela antes de conhecer, depois conheci a mim um pouco mais, aqui com o Léo, com a Jéssica, 2 parceiros muito queridos, o Jonas e a Sara, que estão fazendo a interpretação de Libras aqui hoje, a Ieda Renata, o Jussier, da Escola do Legislativo, e como a gente não pode deixar de falar, a Janice, que é uma grande parceira, né? Ela vem acompanhando a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência há muitos anos, então ela tem bem a cara dessa comissão. E o doutor Vicente Caropreso, né, através dele eu saúdo a todos os outros membros da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Santa Catarina. Antes de entrar especificamente nessa resposta, e até porque eu sou meio assim, eu voo, depois eu volto para a Terra, era algo que eu queria muito falar com vocês,
E em uma outra conversa que eu fiz com o doutor Anselmo, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Santa Catarina, eu falei um pouco de como surgiu o Nada Sobre Nós Sem Nós, como o conceito social da deficiência apareceu. E aí eu acabei falando um pouco de um antropólogo da África do Sul que se encontrou com um outro senhor com deficiência na Inglaterra, e aí esse papo surgiu. Mas eu não vim falar dele hoje. Eu quis falar hoje que o Brasil também tem grandes nomes importantíssimos para o conceito social da deficiência e que muitas vezes não são lembrados. Então, hoje eu queria falar para você, só um pouquinho antes de responder a pergunta, da Nise da Silveira, gente. Nise da Silveira, uma médica alagoana que formou em medicina na Universidade da Bahia. Ela foi a única mulher entre 158 alunos de medicina. E Nise era psiquiatra e vai trabalhar no Rio de Janeiro, num centro de psiquiatria. Quem puder assistir, gente, chama Nise, Coração da Loucura, tá no Netflix. E essa mulher ali, em 44, ela já vai trazendo a ideia do conceito social da deficiência também. E por quê? Enquanto as pessoas ainda sofriam cirurgias, que é a lobotomia, o nome de uma cirurgia que, para vocês terem ideia, graças a Deus não se aplica mais, mas a gente colocava um picador de gelo entre o olho e a pálpebra, e aí cortava uma parte do cérebro, que era para curar, eu estou fazendo aqui aspas, tá, pessoal? Curar a pessoa com deficiência mental ou com deficiência intelectual. E o que era essa cura? Era descaracterizar a pessoa. Tudo aquilo que fazia ela um ser humano, ela deixava de ter, ela ficava calma. Aquela parte que é responsável pelo conhecimento, pela crítica, pelas emoções, isso era retirado dela. Até um psiquiatra cita, um neurologista, desculpa, é Oliver Sacks, num livro que eu estou lendo, que chama Um Antropólogo em Marte. Ele fala que esse tipo de cirurgia, lobotomia, por exemplo, é quando a pessoa é assassinada psiquicamente pela sua cura. Quão triste é isso, a gente ainda querer curar as pessoas do de mais lindo que elas têm. Então, a Nise chega nesse manicômio, vamos chamar assim, né? Que no Brasil, infelizmente, nós tínhamos muitos manicômios. Na minha infância, eu lembro muito bem disso. A gente tinha os leprosários, essa ideia de realmente segregar as pessoas, né? A Nise fala, não, aqui eu não vou dar eletrochoques, eu não vou colocar as pessoas em isolamento, elas não serão espancadas, porque às vezes eram espancadas dentro do manicômio. Eu vou colocá-las para pintar, eu vou colocá-las para fazer arte. Então, é um filme lindo, de uma mulher linda, que, infelizmente, até algumas de suas práticas e ideias, uma mulher evolucionária, ela foi mal compreendida e foi presa. Ela ficou 18 meses na cadeia. Um autor brasileiro, Graciliano Ramos, que também ficou preso durante um tempo, escreveu um pouquinho sobre a Nise em Memórias do Cárcere. E eu queria falar para vocês o que ele escreveu para ela. Lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus queridos loucos. Sabia-se culta e boa. Raquel de Queiroz me afirmara a grandeza moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a escusar-se a tomar espaço. E aí eu falo uma frase da Nise e aí vou para a resposta, porque eu não queria deixar de falar isso com vocês, que nós aqui também, todo direito, gente, todo direito é objeto de muita luta, muita luta. Como o Léo falou, para virar texto constitucional foi muita luta, e mesmo assim, essa luta ainda não está garantida, né, Jéssica? A todo tempo aí a gente vê que a gente tem que reafirmar, tem que mostrar a Constituição, falar, olha, não pode, e a gente vê decreto, a gente vê lei que tentam tirar direitos,
que não era para a gente estar lutando mais por eles, era para estar indo para frente, né? E a Nise fala uma frase que tem um momento aqui dela, uma passagem que eu acho fantástico, ó. Não se cura além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Eu adoro também conviver com as pessoas muito ajuizadas, né? Então, isso é mais para dizer para vocês que as pessoas são diversas. E que dentro da diversidade, o que tem? Mais diversidade, né? Então, não tem nenhuma caixinha em que a gente possa colocar pessoas. E a gente tem ouvido coisas sobre educação, né, Léo, Jéssica, também, algo que nos dói, quando querem colocar caixinhas. Aí é a caixinha ou das pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Ou caixinha da pessoa surda, da pessoa cega. Gente, que pobreza que é isso, né? Eu estudei em escola pública, na minha época da escola, nós éramos divididos pela nota que a gente tirava na prova, né? Pela meritocracia, entre aspas, de novo, pessoal. E aí tinha de turma A a turma F. Turma A, melhores notas. Turma F, piores notas. Só que era inamovível, aquela pessoa não mudava, ela começou na A, ela termina na A, que foi o meu caso, sempre com medo de ir para a F. E quem estava na F, terminava na F. E quem geralmente estava na F? Crianças mais pobres, com mais vulnerabilidade social, crianças negras. Possivelmente, se as crianças com deficiência estivessem nessa época na escola regular, também estariam na turma F. E eu que formei na turma A, hoje, por exemplo, estou até melhorzinho no computador, mas não sei desligar, entrei no Ministério do Trabalho sem desligar um computador. Então, que me deixasse lá com a turma da F, que talvez essa troca, né, eu poderia talvez ensinar um pouquinho de português e aprender um tantão de artes, um tantão de matemática, o que fosse, porque cada um de nós tem algo especial, tem algo lindo. A gente tem que aprender, pessoal, a conviver. A deficiência não é o impedimento de longo prazo, ela é a interação desse impedimento com as barreiras. E quem tem que tirar essas barreiras? Nós todos juntos, misturados, com muita luz. Dito isso, a lei da inclusão, que é a lei de cotas que a gente fala, né, que já é quase trintenária, ela está valendo. Ou seja, durante a pandemia, nenhuma empresa com mais de 100 empregados está autorizada a descumprir a lei de cotas, tá? E aquela empresa que tem, por exemplo, lei de cotas, cumpre a cota, se ela demitir uma pessoa com deficiência, ela tem que contratar outra pessoa com deficiência para aquela vaga. Então, não está parada a lei de cotas, a fiscalização está agindo. Se a auditoria verificar nesse momento, por exemplo, que há uma demissão de pessoas com deficiência em detrimento de outros trabalhadores que não tenham deficiência, isso pode, inclusive, ser caracterizado discriminação e pode ser até autuado de forma até civil, administrativamente, até criminalmente. Então, pessoal, a lei de cotas está válida, as possibilidades para aquelas pessoas com deficiência que estão em grupos de risco, que estão que tem uma comorbidade associada, mais de 60 anos, e se não for possível, as férias, o teletrabalho e etc., que estão previstos na MP 927, MP Medida Provisória 927, nós encontraremos outras soluções que estão na Medida Provisória 936, que aí é a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho com redução salarial. Aí alguém aqui perguntou também se o Vale Alimentação, né, que a Jéssica falou. Não, o Vale Alimentação, mesmo durante a suspensão, ele deve ser válido, tá? Só o Vale Transporte, porque o Vale Transporte é quando você necessita do transporte. Então, se você tem um contrato suspenso ou a redução do contrato e você está trabalhando
da sua casa, ou teletrabalho, com trabalho normal, mas teletrabalho, o Vale Transporte não há necessidade de pagar, tá? Desculpa ter ido lá, minha amiga Silveira, mas é porque é o meu jeito. Ótimo. Eu acho que isso traz muitas reflexões, né, Lu? Dava para ter aprofundado em várias frases. Acho que foi muito feliz, né, de trazer todos esses autores para entender. Porque o assunto que a gente está conversando, ele vai muito mais além do que contratar ou não contratar, né? A gente precisa entender de que pessoas estamos falando. E aí é inevitável que a gente traga outras reflexões diante disso, né? Da importância desse lugar de ocupação da pessoa com deficiência da sociedade, do pertencimento, da participação social, da valorização da diversidade, da diferença, e que ela está em todos os espaços, né? Estou adorando. Falar no modelo social é inevitável, né? Entender que a inclusão acontece por todos nós. Eu só queria registrar também que no meio de tantas escolas e a paz, tem uma profissional de RH também que se manifestou. E eu acho que isso é bacana, né? Porque enquanto nós, profissionais da área, das instituições, estamos aí antenados, né? Defendendo, lutando pelos direitos da pessoa com deficiência, esse movimento das empresas também para a temática, em como melhorar ou até aprimorar esses processos dentro do RH, são importantes também, né? Acredito que ali eles vivam muito essas questões trabalhistas mesmo, né? E poder levar essa discussão do que foi colocado aqui, acho que vai ser enriquecedor também. E, Jéssica, eu queria aproveitar que você disse que tem alguém do RH, eu espero que tenham muitos alguéns, e aqueles alguéns que não estão aí, que vocês depois compartilhem, pessoal, entregue o pessoal da PAI, da AMA, de todos os parceiros que estão aqui, tentem fazer essa conversa chegar ao RH, porque, olha, quando eu vim para esse projeto de inclusão, eu entrei no Ministério do Trabalho com um sonho de trabalhar na área de saúde e segurança, foi sempre meu sonho. Então, eu comecei em Joinville, espero que o pessoal da PAI de Joinville esteja aqui, eu ganhei um presente uma vez da PAI, eu nem uso ele para colocar no livro, porque eu fico com dó de gastar, de tão lindo que ficou. E olha a frase linda que eles colocaram aqui atrás. Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Isso é um privilégio mesmo, né? É uma frase da Mantoan. Então, é até importante a gente falar isso, que quando isso tudo acabar, gente, a pandemia e tudo, que a gente volte a conviver, que nós não nos acostumemos só com esse mundo digital, esse mundo do teletrabalho, né? Porque o mais rico, aí o Léo pode falar muito bem, que é educador, é a convivência, né, Léo? Eu vejo, hoje minha filha está estudando de casa, né, e outras crianças que nem têm essa possibilidade, o que é triste também, que não têm acesso, né, à internet, etc., você tem que estar junto. Então, quando acabar a pandemia, pessoal, vamos voltar para os outros espaços que sejam espaços compartilhados, né, que sejam espaços comunitários. Eu falei com Jéssica e Léo que eu, por exemplo, aqui na minha casa, não estão deixando eu sair de casa, porque eu não estou pronta para como é que fala? Esse é o meu problema adaptativo, é esse, de sair sem poder abraçar, sem poder beijar, sem poder... Eu sei que eu tenho que trabalhar isso, mas eu estou aqui, então, ainda quarentenada, mas é que a gente volte a estar junto. Então, eu falei isso tudo, voei de novo, para dizer para o pessoal da RH, gente, quando eu entrei nesse trabalho, eu falei, meu Deus, lascou tudo. O que eu vou fazer nesse trabalho? Eu não conheço. Incluir pessoas com deficiência e reabilitadas, o que é isso, né? Eu não sou pessoa com deficiência, eu não tive essa convivência que hoje eu vejo tanto que é importante. E aí, o que eu fiz? O que eu sugiro a todo mundo? Entregue-se, abra-se a essa conversa. Um amigo meu com deficiência, o Vinícius, ele fez um vídeo para a turma, se não me engano, de psicologia da UFSC, e ele fala assim, olha, é normal que a gente se assuste ou cause uma estupefação, foi a palavra que ele usou, quando a gente vê alguém numa cadeira de rodas, quando a gente vê alguém, às vezes, que é cego e tem uma bengala e tudo, é normal.
O que não é normal é, por esse caso, a gente nunca se aproximar, a gente se estupefar sempre. Então, pessoal, aproxime-se, converse, pergunte para a pessoa, geralmente ela que vai ter a solução. É a mesma coisa que a gente fala em saúde e segurança. Qualquer problema de saúde e segurança de qualquer empresa, a pessoa que tem que ser ouvida primeiro é o trabalhador. Geralmente, ele vai ter a solução. E aí, depois, o corpo de engenharia, a turma da medicina e tudo, vão passar isso que é uma ideia, né, para uma questão mais planejada, para poder implementar. Mas, então, converse, pergunte à pessoa. Em tempos de pandemia também, gente, é muito importante, só ressaltando tudo que o Léo já falou, é que a pessoa com deficiência, aquela que vai trabalhar, então, mesmo, junto com os colegas, no chão de fábrica, na farmácia, no supermercado, que a comunicação seja acessível a ele. E refletindo sobre as peculiaridades de algumas deficiências. A pessoa cega, por exemplo, nessa questão de distanciamento social, para ela vai ser muito difícil, se não impossível em algumas situações, saber que ela está a 1,5 metro, 2 metros da outra pessoa, do outro colega. Então, algumas situações, né, a higienização de quem precisa de apoios, quem utiliza o computador, mouse, para que isso seja higienizado com frequência. Então, as peculiaridades normais de qualquer, né, trabalhador. Então, pessoal do RH, conversem, se abram. Eu já errei muito. Quando começou a pandemia, eu fiz uma meia-culpa antes de entrar aqui, até com o Léo e com a Jéssica, que eu queria, por exemplo, que todas as pessoas com deficiência intelectual e mental que tivessem dificuldade com as questões de higiene, saúde e segurança, que não fossem trabalhar. Mas é, de novo, aquela mentalidade de mãe que não faz sentido, gente. A minha filha, eu acompanhava ela ao banheiro até 6, 7 anos. Até eu falei assim, gente, mas ela precisa? Aí parei de fazer, ela não precisava. A mãe dela é que estava tornando ela, né, dependente. Tem um amigo cego, auditor fiscal do trabalho, tem baixa visão, perdão, que formou engenharia de materiais. Ele disse que a mãe cortava as unhas dele até mais de 20 anos. E aí ele casou, saiu de casa, aí pediu à esposa para cortar as unhas. Ela, eu vou cortar a unha de marmanjo? Você consegue. E aí ele está assim, pois então, Luciano, eu com quase 30 anos fui aprender a cortar minha unha. E ele sabia. Então, há situações, ninguém, gente, é uma ilha em si só, situações que a gente vai precisar dos apoios. Mas há situações que a pessoa é capaz e que às vezes a gente fica com esse receio, com esse medo. Desculpa, Jéssica, senão eu deixo ninguém falar. Imagina, vamos conversando. Até cansado, mas a gente trouxe, a gente recebeu uma pergunta agora, justamente nos trazendo para o tema novamente, né? Então, diante de tudo que a gente falou, né? Caminhando agora para o final, que a nossa live tem uma horinha programada, né? O que a gente poderia deixar, né? Respondendo a pergunta da live, né? Quais são os direitos e obrigações dos empregados e dos empregadores em tempos de pandemia? E vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Léo, a Lu ficou pausada para mim. Mas retomando, né? Acho que é pertinente a gente falar bem, agora caminhando para o final, mas numa conclusão, né? O que a gente pode obter, assim, de obrigações e direitos das pessoas com deficiência com relação às experiências de trabalho, com relação à pandemia. Eu acho que, dizendo assim, pelo meu lado, do que eu fui apreendendo, né, das falas de vocês, entendo que é importante essa análise ampliada desse sujeito, né, dessa pessoa com deficiência, no sentido de entender seus contextos, suas dificuldades, suas facilidades. A gente tem visto que todas as empresas, de uma forma geral, estão abertas e disponíveis para negociações, para articulações, cedendo para quem pode, flexibilizando para quem precisa fazer teletrabalho, por exemplo, né? E de tudo que a gente tem vivenciado e visto, a pessoa com deficiência, ela tem sido considerada, tem sido respeitada
nas tuas necessidades, né? Sejam elas quais forem, desde a mobilidade até o local de trabalho, até as necessidades de saúde, por exemplo, né? Eu, pessoalmente, não tomei conhecimento de nenhuma pessoa com deficiência que tenha sido demitida. Pelo contrário, as empresas estão fazendo todas as estratégias possíveis para preservar a integridade da pessoa, mas para mantê-la no trabalho, né? Mantê-la produtiva. A gente tem, só um parênteses também, né? A gente tem visto essa nova forma de trabalhar, né? Pelo teletrabalho, todas as discussões das empresas que não vão precisar tanto mais de um espaço físico, o quanto isso pode ser produtivo e lucrativo. No nosso caso, né, pensando no acolhimento, no respeito à pessoa com deficiência, a gente entende que esse não é um caminho tão legal, tá? Então, num primeiro momento, então que legal, a pessoa com deficiência de agora em diante eu posso contratar ela ficar lá trabalhando da casa dela, né? A gente entende que a pessoa com deficiência, ela tem que estar, é importante que ela esteja em todos esses espaços, inclusive nos espaços de trabalho. Algumas exceções, se é uma modalidade de empresa que é totalmente à distância, vá lá, a gente pode até entender, mas a gente não vai permitir que as pessoas fiquem escondidas nos espaços domésticos e familiares, né, justificando um teletrabalho. Então, isso é importante que a gente tome esse cuidado, né? Mas, em via de regra, a gente tem visto esse movimento, né? Pensando nas obrigações desse funcionário, a gente entende que não tem necessidade alguma da gente passar a mão ou super proteger em demasia, porque isso não contribui para a própria pessoa, nem para o ambiente de trabalho, né? Ó, a Lu voltou. Então, é claro que as particularidades, elas precisam ser cuidadas, mas não em excesso. E o que a gente conversa sempre, a gente não vai poder mudar a sociedade para receber a diferença de alguma pessoa, mas é importante que essa pessoa consiga transitar e se relacione com a sociedade da maneira que ela precisa. Cabe a nós oferecermos os apoios necessários. Ou seja, o que eu quero dizer? A gente não vai parar a pandemia porque uma pessoa tem mais dificuldade de evitar o contato, mas a gente vai criar estratégia para que ela consiga entender que um contato, por exemplo, não é permitido nesse momento, porque a coloca em risco, ou coloca em risco outras pessoas, e por aí vai. A gente tem que entender e caminhar ao lado dessas pessoas para que a gente possa enfrentar tudo juntos, né? Não colocando sempre a pessoa com deficiência no lugar de que ela não entende ou de que ela não é capaz. Com relação às obrigações e direitos, né, das empresas, a Lu falou sobre as duas MPs, então segue o mesmo direcionamento, as mesmas diretrizes. Para quem trabalha no campo da deficiência sabe, né, que a gente evita sair desses lugares para todas as pessoas são assim, para as pessoas com deficiência são desse jeito. Não, porque a gente assume a pessoa, né? Então, ser pessoa com condição de deficiência vai viver e vai passar pelos mesmos processos das demais pessoas. A gente sabe que tem muitas empresas que estão precisando demitir, ou que estão fechando as suas portas, enfim, isso é uma realidade social, né? Mundial, não é nem só no Brasil. Mas isso que a Lu falou lá no início é muito importante, que o Ministério Público do Trabalho, né, os auditores fiscais do trabalho continuam atentos ao cumprimento da lei de cotas e que demissões em razão, né, da deficiência podem sim ser consideradas discriminação e que isso não será permitido. Então, enquanto obrigação dos empregadores, eu penso que é importante essa análise, né, porque de toda forma a empresa vai ter que continuar garantindo ou cumprindo a lei de cotas. Então, é importante que se tenha isso no radar. E, mais uma vez, né, a gente está passando pela pandemia, é momento de crise, mas a gente pode ver o copo mais vazio ou mais cheio, né, fazendo aquela analogia. Então, que a gente veja isso como oportunidade, realmente. Então, pessoa com deficiência, né, meu funcionário, meu colaborador, coloca ele junto, a gente precisa passar por isso. Então, eu conto com o teu trabalho, eu conto com os teus dons, com as tuas habilidades, preciso aprender mais isso, melhorar naquilo, enfim. Esse é o momento de todo mundo, né? Inclua a pessoa com deficiência nessa retomada da tua empresa. Léo, pode falar. Então, dentro dessa tua fala, Jéssica, acho que a gente precisa diferenciar, né? O que é uma medida protetiva e o que é uma medida protecionista, né?
parecem parecidas as palavras, mas ela tem um sentido, um significado bem distintos, né? As medidas protetivas em tempos de Covid estão aí válidas para qualquer pessoa, né? Então, tanto o trabalhador quanto a empresa, ela tem uma obrigação, né, a empresa de dar as condições, né, para que o seu empregado preserve, né, a sua higiene, todos aqueles protocolos sanitários em tempos de Covid que nós temos que seguir, né, estejam disponíveis, e por outro lado, o trabalhador também tem a obrigação de seguir isso, né? Então, cuidado, né? Que às vezes assim, afasta, deixa em casa, fica lá quietinho, vou te preservar, porque tu tem uma deficiência, então eu prefiro que tu fique em casa, não te preocupa, eu vou pagar teu salário até o final do mês, então fica lá em casa. Isso é uma medida protecionista, né? Enquanto que, na verdade, o que deve ser adotado é uma medida protetiva. Não, venha trabalhar, assim, aqui está disponível o álcool gel, abre as mãos, use a máscara, disponibiliza a máscara, todos aqueles protocolos, né? Então, diferenciar essas duas medidas, né? Eu vi uma pergunta, que eu não vou deixar de responder, por uma pergunta que me chamou bastante atenção, tá, Jéssica? Eu não lembro agora quem foi, acho que foi Sandra, eu acho, de uma PAI, falando sobre as pessoas com deficiência que procuram encaminhar para as empresas, mas as empresas acabam não contratando porque a pessoa não é alfabetizada né, e os critérios para aquela vaga precisa que a pessoa seja alfabetizada, né? Às vezes aí entra o trabalho de serviço de colocação no mercado de trabalho, entendeu? Porque o domínio do código escrito, ele é importante, com certeza, mas não representa, né, 100% de garantia que esse é o critério básico para aquela pessoa desempenhar uma atividade laborativa. E acho que aí entra o papel do serviço de colocação no mercado de trabalho, de se disponibilizar a estar dentro da empresa e vendo quais são as atividades laborativas dentro daquela empresa, que aquela pessoa que não sabe escrever, mas que tem todas as condições de executar, entendeu? Então, estar dentro da empresa, junto com o profissional de RH, e vendo as outras possibilidades que tem para aquela pessoa que, mesmo não sabendo ler e escrever, tem condições de fazer, tem condições de ter uma vida produtiva e colaborar com aquela empresa, né? E em relação à questão que tu colocaste, Jéssica, que eu achei bastante pertinente, que acho que está dentro das medidas protecionistas, que às vezes são criadas linhas de produção específica para as pessoas com deficiência. Daí, lá dentro da empresa, lá da sala, tem uma linha de produção só com pessoas com deficiência, que eu acho que é uma medida protecionista. Eu quero acreditar que seja isso, que seja para preservar aquelas pessoas e tudo mais, né? Mas, como, na verdade, isso é a inclusão social que representa a questão do trabalho para a pessoa, né? Essa pessoa está tendo a oportunidade de estar convivendo com o diferente, com toda a diversidade social, com toda a sociedade. É isso que representa a pessoa que está no mercado de trabalho, né? Não é executar por si só uma atividade laborativa e ter um salário no final do mês, mas ter a oportunidade de ter a vida plena em sociedade, dentro da diversidade. Então, isso aqui é uma coisa bastante importante que deixar registrado. Gente, eu acho também, a Jéssica falou de oportunidades, né, e desse tempo que a gente está vivendo. Pensar que a gente eu, pelo menos, estou tendo essa oportunidade de ver quão difícil é quando a gente fica segregado, isolado, né? Eu estou sentindo, assim, uma tristeza gigantesca de não conseguir abraçar as pessoas, de não poder estar junto, de não poder escutar. E acho também que a gente está tendo uma outra oportunidade em relação a riscos, que são barreiras que a gente não estava acostumado a ter, né? Que precisamos de apoios para vencer essas barreiras e esses riscos, como a utilização da máscara, esse cuidado maior com a higienização, né, das mãos. Eu acho na minha vida, não que eu não seja limpinha, talvez não tão limpinha quanto o Léo, que está sempre arrumado, mas eu nunca demorei 20 segundos lavando a mão, lavar o polegar, né? Deixa eu ver como é que o Jonas vai falar. Lavando a mão, lavando a polegar mesmo. E a gente está tendo essa oportunidade também de conviver com as barreiras, ver que é difícil para a gente sair hoje, a gente tem que pensar, né? Olha, como é que eu vou abrir a porta, entrar no elevador, chegar na garagem, sem me colocar em risco, sem colocar ninguém em risco. E outra oportunidade ou algo de bom nessa pandemia, que é muito triste, aqui, nossa,
todo o meu carinho, toda a energia boa para quem perdeu alguém que ama, né, alguém próximo, é que a gente vê a importância de estarmos juntos. A minha saúde depende da saúde da Jéssica, depende da saúde do Jonas, do Léo, né? Nós somos interdependentes. E isso é para tudo. Se a gente notar que nós não somos ilhas e que a gente vai precisar de apoios na nossa vida, eu acho que as coisas mudam. O que tem de diferente entre a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência é só o impedimento que as pessoas com deficiência têm e que fazem parte delas, e que às vezes a gente viver com esse impedimento pode não ser fácil para a família, pode não ser fácil para que ela consiga conviver na sociedade, mas essas barreiras aí todo mundo tem. Todos nós temos barreiras, né? Então, eu acho que... Pode falar, Jéssica. Não, eu só ia fazer uma... Vamos cortar de novo, você viu que eu saí, né? Não, eles até falaram que a gente pode passar um pouco tempo, como tem 170 pessoas assistindo a gente agora, e com a interação a gente pode avançar um pouquinho no tempo, não precisa terminar já. Mas é claro que se a gente for pensar, né, que se existem os profissionais de RH e os professores, demais colegas de instituições especiais que estão nos acompanhando, né, que a gente leve essa informação e multiplique isso. Na escolha, né, preciso demitir um funcionário com deficiência, um funcionário sem deficiência, a barreira para a pessoa com deficiência, né, tudo que historicamente ela já vivenciou, todos serão impactados, né, mas de alguma forma esse impacto na pessoa com deficiência, porque chamando atenção para essa população que a gente está aqui, né, pode repercutir em muitas outras questões. É claro que ela vai ter que lidar com a realidade que é mundial, né, e a gente até entende que nada precisa ser poupado, que é importante que todas as pessoas vivenciem, sim, frustrações, por exemplo, mas que o impacto numa recontratação, de repente, pode ser muito mais difícil, né, num momento delicado e frágil que a gente está vivendo, né. Você tocou num ponto aí que é excepcional. A gente tem que pensar, pessoal, que hoje, no Brasil, só 1% das pessoas com deficiência estão empregadas. Só 1%. Desse 1%, 93% delas, daquelas que estão empregadas, estão em empresas obrigadas pela lei de cotas. Então, são muito poucas pessoas com deficiência empregadas, e as pessoas com deficiência, como bem disse a Jéssica, elas também estão acostumadas, e eu digo até que muito mais acostumadas do que as pessoas sem deficiência, com as frustrações. O problema é aquele que quando você fez ela acreditar, que ela voltou ao mercado de trabalho, que a empresa engrenou, que começou a dar tudo certo, aí é uma frustração que dói demais, né, pessoal? Assim, e as pessoas com deficiência, 70% delas estão em condição mais vulnerável do que as pessoas sem deficiência. Porque é muito caro, às vezes a deficiência é cara, as terapias necessárias são caras, às vezes os apoios necessários são caros. Então, enquanto sociedade, quando a gente tem que priorizar a defesa, até um documento da OIT diz isso, prioriza-se o mais vulnerável. Então, se você tem, por exemplo, 2 pessoas, vamos colocar 2 pessoas, independentemente de ter ou não deficiência, um jovem que às vezes mora com a família, que tem recursos, e um que é arrimo de família, que tem filhos que dependem dele. Enquanto sociedade, o que é mais lógico a gente fazer nesse momento, né? Perder o emprego aquele que tem condição de sobrevivência ou aquele que muitas pessoas dependem de. Então, isso é importante a gente fazer essa crítica também. Exatamente. E assim, né, a gente está numa eminência política também, num momento histórico político, né, sempre estamos, mas do perigo, né, das pessoas com deficiência perderem, por exemplo, a oportunidade de receberem o benefício de prestação continuada. Então, possivelmente, né, a gente não sabe como as coisas vão caminhar, isso demanda um posicionamento de todos nós enquanto sociedade, quem trabalha e quem não trabalha na área, né, mas entendendo as necessidades desse público, então, de além de ficar sem trabalho, ficar também sem o BPC.
numa eventual necessidade, né? É importante que esse debate é de interesse a todas as pessoas que estão aqui, eu acredito, né, pelo tema da live, mas que todos nós mantenhamos e nos informemos, né, assumamos também posicionamentos com relação à eminência de terminar o BPC, né, é uma coisa que não pode acontecer de forma alguma. A gente tem outra pergunta aqui, e só... O Léo queria fazer uma... O Léo queria fazer uma colocação. Só vou falar a pergunta e passo para você, então, Léo, também. Só porque, vendo os comentários ali, tem bastante gente escrevendo, o Rafael falou sobre adaptação razoável, acho que naquela resposta que você trouxe também, Léo. E também as pessoas estão dizendo, a gente está tendo a oportunidade de se ressignificar, de pensar nesse lugar da exclusão, né? Conforme a gente está ficando isolado também nos nossos espaços. Então, é só uma coisa que eu sempre coloco, a riqueza que esse momento também traz para cada um de nós, né? Não é só falar da pessoa com deficiência e o trabalho dela, mas a gente também assume as nossas relações profissionais e de trabalho, a gente também pode estar passando por algumas dificuldades profissionais com relação a isso. Então, é para ver o quanto isso é comum a todos, e, de novo, a gente quebrar essas caixinhas de que para a pessoa com deficiência é assim, para que não tem deficiência é assado, né? Mas fala, Léo, depois eu passo uma pergunta para a Lu, então, pode ser? Pode, claro. Então, só para, pegando esse teu gancho, Jéssica, acho que realmente a gente tem que ter essa preocupação, né? A gente já, né, acho que o Covid, a pandemia, ela veio para complicar ainda mais a situação que nós já estávamos já enfrentando antes da pandemia. Que o risco do BPC já era, né, de perder o BPC ser extinto, já vinha antes da pandemia. Assim como a questão do Fundeb, que a gente está vencendo agora, nesse ano, a gente não sabe se o Fundeb vai ser renovado ou não. Então, assim, a gente sabe que daqui para frente as coisas vão ficar piores, sim, em termos de economia e tudo mais, e assim, a gente ter o cuidado para não correr o risco de entrar naquele jogo do farinha pouco, meu pilhão primeiro. Todos nós... Então, assim, temos sim que estarmos atentos para que não haja retrocesso para ninguém, seja para qualquer pessoa, para qualquer cidadão brasileiro. Então, nós temos que, sim, estar atentos aos retrocessos, estarmos atentos aos ataques e a tudo mais em relação a isso, porque o que nós queremos? Nós queremos é crescer enquanto sociedade, enquanto nação. E isso para todos. Léo, você falou algo aí que eu vou ter que comentar também. Me fez lembrar, tá, Jéssica? Aí depois me pergunta, pode ser? Sim. O que o Léo falou me fez pensar numa coisa que eu ouvi essa semana que me deixou, assim, absurdada. Tem um economista, o nome dele é Eduardo Moreira, e ele falou que pela revista Forbes, que é uma revista que fala das pessoas mais ricas e tudo, a revista Forbes americana mostrou que os 1.000 bilionários americanos, desde o início 1.000 pessoas, tá, gente? Desde o início da pandemia até agora, ficaram 587 bilhões mais ricos, desde a pandemia até agora. E que todo o dinheiro que esses 1.000 bilionários têm, daria 3 vezes o PIB do Brasil. Então, gente, eu não consigo imaginar quando vem um discurso, independentemente de que partido você seja, se você pensa mais à direita, mais à esquerda, mas tem coisas que são de lógica e de justiça, né? No momento desse, 1.000 pessoas terem 3 vezes o que tem 210 milhões de brasileiros, não tem lógica a gente dizer que falta dinheiro. Não tem lógica. Eu acho que a gente tem que pensar, e também é uma reflexão que está para ser feita a respeito do serviço público, que tem sim que ser de qualidade, tem sim, eu como servidora pública, mas eu fico chateada quando toda a culpa é colocada no serviço público, e as pessoas se esquecem que o bombeiro, o policial, a enfermeira, o professor são servidores públicos, pessoal. E o que está salvando o Brasil de não estar numa catástrofe maior é o SUS, que consegue organizar, consegue atender aquele que não tem condições financeiras de ser atendido. Então, essas coisas também, eu acho que fazem a gente refletir, a gente crescer, a gente ver que minha filha, por exemplo, hoje estuda em escola particular, ela tem muita facilidade com a diversidade de gênero, diversidade, pessoa com deficiência, ela conta história, a primeira história que ela me contou
o conto de fadas dela era de uma princesa que nasceu sem um braço. E ela foi numa feira de emprego e conseguiu o emprego e a vida dela mudou. Essa mãe quase morreu de tanto orgulho. Nem tinha príncipe, não tinha um emprego. E a moça com deficiência, princesa. Então, assim, a gente tem que, esse momento, tá, para a gente pensar nisso também, né, gente? E ela, como eu estava dizendo, apesar de ter todo esse contato, ela não tem contato com crianças em condição de vulnerabilidade econômica. Isso me preocupa, sabe? Então, eu valorizo a escola pública, eu gostaria que ela pudesse estar na escola pública, eu acho que se a gente quer dar esse salto enquanto nação aí, valorizar bem e muito os nossos professores, a educação pública de qualidade. Mas são coisas minhas, viu, gente? Eu não estou falando enquanto ministério, não estou falando enquanto auditora, agora eu falo enquanto cidadã mesmo. Sim. O pessoal está interagindo bastante, assim, conforme a gente vai falando, eles vão colocando ali essas opiniões. A gente está em 2 telas, né? Daí não consegue acompanhar tudo, mas está sendo bem bacana. Eu estou vendo a minha prima ali, Jéssica, deixa eu dar um oi para ela, Brígida Carvalho Vieira. Ela veio morar aqui, está na UFSC. Então, tem uma pergunta bem de ordem prática, Lu, que eu acho que é interessante para você. Com relação, no caso de jovens aprendizes, né, que estão também dentro da lei de cotas, eles podem ser demitidos? Pessoal, o aprendiz, ele só tem 2 situações, né? Quando termina o contrato de trabalho e se o aprendiz não tem suficiência, né, na escola, e aí é feito um relatório pela qualificadora. Lembrando que para rompimento do contrato por esse motivo, para o aprendiz com deficiência, tem que se provar que todos os acessos foram promovidos a ele, possibilitados a ele, para ele ter atingido aquilo que consideram ser o necessário, né, para ser aprovado. E também que o aprendiz com deficiência com mais de 18 anos não é obrigatório estar cursando a escola, que é o que é exigido para os aprendizes sem deficiência. Dito isso, pelo motivo pandemia, ele não pode ser demitido e tem que ser reintegrado. Com relação à suspensão do contrato dele ou à redução de jornada com redução de salário, a gente pede às empresas para não adotarem essa postura se ele for maior de 18 anos, porque ele vai perder o BPC, porque, infelizmente, a medida provisória 936 diz que não é possível acumular o benefício emergencial com o BPC. Isso está para ser alterado, foi um erro, porque vai trazer o aprendiz a uma situação com deficiência, a uma condição pior, né, do que se ele estivesse trabalhando. E aquele menor de 18 anos, a gente informa que ele tem que ser afastado, tá, pessoal? É porque o risco COVID, nesse caso, com ou sem deficiência, menos de 18 anos, ele tem que ser afastado, ou se dá as férias, ou se dá, faz trabalho remoto, etc., mas com menos de 18 anos, ele não pode trabalhar durante essa pandemia em situação de possível risco. Tá, Lu, para a gente ir caminhando para as considerações finais também, a gente vai exceder um pouquinho o tempo, mas ainda tem uma pergunta, e só para deixar, você comentou comigo que existe um plantão, né, para essas dúvidas de ordem prática, você poderia explicar um pouquinho? Posso, eu não sei se o Jussier está ouvindo, ou a Ieda, e se eles puderem escrever na tela para aquelas pessoas, né, que ficam... A gente pode deixar nos comentários. A gente deixa ali nos comentários do próprio Facebook, porque a live vai ficar salva. Mas a gente ainda tem uma pergunta. O Jussier está ouvindo dúvidas, sim, ó. Tá? Então, dúvidas é no trabalhosc.covid@mte.gov.br. Dúvidas, tá, pessoal? De qualquer ordem, não só em relação às pessoas com deficiência ou os aprendizes. Vai ter um auditor fiscal do trabalho que vai dar essa resposta, e a nossa chefia aqui tem aumentado o número de plantões para que essas respostas cheguem o mais rapidamente possível ao conhecimento de vocês.
Mas, de qualquer jeito, a gente é bem acessível também, se mandarem, né, Jéssica, pela comissão, a gente responde. É trabalhosc.covid@mte.gov.br. Isso. Legal, é isso aí, Jussier. Aí tem uma última pergunta para a gente poder ir encerrando. A gente tem uma pergunta aqui do Rafael, ele colocou se as adaptações razoáveis, elas podem ser utilizadas para compensar, digamos, essa exigência, né, da formação acadêmica solicitada. Acho que foi naquela tua fala, Léo, e o quanto esse conceito das adaptações razoáveis, ele é importante, e também a provisão dos apoios, né? As estratégias que a gente pode criar e adotar dentro das empresas, em parceria com a pessoa com deficiência e com os demais profissionais e colegas de trabalho, a partir desse apoio para que a pessoa possa, assim, desempenhar essas funções. Não existe impeditivo, né? A gente tem que eliminar essa tendência de colocar não tem, não sabe, não faz, não consegue, porque isso tudo é só um jeito de olhar, é só do teu lugar de visão, né? Mas existem muitos outros apoios e adaptações razoáveis, como está escrito na LBI, que podem ser fornecidos para a gente alcançar aquilo que precisa. Jéssica, quer comentar um pouquinho, Léo? Fala, Lu. Não, é só antes do... vou deixar o Léo primeiro, que já que eu sou faladeira, depois eu falo, eu anoto aqui que aí não... Pode ir, Léo. Não, então, justamente... essas adaptações mais um motivo, né, para nós estarmos, que eu falo, serviço de colocação no mercado de trabalho, estarmos presentes e estarmos ao lado dos serviços, né, dos setores de recursos humanos das empresas, para ver essas possibilidades, né? Quais são essas adaptações razoáveis que nós podemos fazer, né? Conhecer muito bem quem são aquelas pessoas que nós estamos preparando lá no nosso programa de educação profissional, para que a gente consiga vislumbrar as possibilidades dele, seja qual for o posto de trabalho. E esse cara tem condições para aquilo, então eu vou atrás daquilo. Eu vou atrás daquela empresa, aquele posto de trabalho, vou lá atrás daquele RH, olha, eu tenho uma pessoa assim, que eu acho que vai servir muito bem para a tua empresa. Mas ele não tem informação, mas olha aqui, esse posto de trabalho, o que pode ser feito? Vamos analisar junto, vamos trazer ele, permite que ele venha aqui um dia, que a gente possa mostrar para ele. Então, isso é muito importante. Então, isso é um desafio, eu acho, cada vez maior daqui para frente, né? Até em função da questão do Covid-19, que a gente sabe que isso vai, sim, afetar. Se já estava ruim, se já está ruim, neste momento vai ficar pior, sim, para qualquer pessoa, né? E para as pessoas com deficiência, mais ainda, né? Que já tem esse número todo que a Lu postou aí, né? Que 1% apenas das pessoas, né? E aí, então, que isso só vai piorar. Então, quanto mais nós tivermos nos aproximarmos e procurarmos junto com as empresas fazerem isso, esse trabalho, através de parceria, né? Porque acho que isso é muito importante, né? Que o serviço de colocação no mercado de trabalho estabeleça uma parceria bem estreita com as empresas para que essas realmente se efetivem essas contratações, né? E que esses impedimentos, supostos impedimentos, sejam superados, né? Só agora que ele deu a deixa, né? O que a Lu vai falar, Lu, já aproveitar que tu vai falar logo em seguida, dá uma palavrinha, não sei, acho que vai dar tempo, do nosso trabalho lá no subcomitê, Lu. Sim, porque nós já estamos terminando? Não, só deixa eu continuar no gancho do Léo, já que a live é para ser ao vivo, né? É viva a conversa também, né? Não é? Isso, pode ir. Mas, a partir do que ele diz, né? Eu, como estudante, né? E estudiosa do assunto e diretora da Associação Nacional do Emprego Apoiado, né? Chama atenção para a metodologia também. E o quanto o mediador, o consultor de emprego apoiado, pode justamente fazer essas conexões, né? De mediação para a empresa, para o próprio colaborador com deficiência, né? No nosso caso, que é a pessoa principal, né? Dentro da metodologia, mas o quanto esse mediador vai poder favorecer, né? E estar junto nesse processo que acontece enfim, né? Numa infinidade de ações, assim, antes, durante e depois da contratação, né? Mas o emprego apoiado procura justamente enaltecer essas possibilidades de mediação, entre tantas outras coisas, mas só para deixar a pincelada aqui. Bem Pode falar, mas a gente precisa ir encerrando aqui. Tá bom. A gente precisa ir encerrando, eu já anotei 5 coisas aqui que vocês falaram e me fez lembrar. Vai lá, Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, que é bem importante.
como a deficiência é um conceito que tem um impedimento de longo prazo, mais as barreiras, a gente também não pode banalizar e esquecer que o impedimento de longo prazo existe. Então, para o trabalhador com deficiência, a gente nunca pode exigir, é discriminatório exigir aptidão plena, tá? Mas isso quer dizer que alguma pessoa com deficiência não possa trabalhar em uma atividade? Não. Não há nenhuma atividade em abstrato proibida a pessoa com deficiência. E isso é importante porque quando a gente vai defender um auto de infração no judiciário, junto com os parceiros da Advocacia Geral da União, as empresas dizem que aquelas que, se for um auditor da área de saúde e segurança, eles vão dizer que a empresa é perfeita, não tem nenhum risco, não tem nada. Quando vai o auditor falar sobre a inclusão, aquela empresa parece que você vai entrar no inferno na Terra, porque é para dizer que é impossível qualquer pessoa com deficiência trabalhar ali. Então, é importante falar isso, gente. Tem uma norma regulamentadora que chama número 17 de ergonomia, que diz que todo trabalho se adapta ao trabalhador, independentemente dele ter ou não deficiência. Falando isso, certa vez eu conheci uma senhora numa palestra na cidade de São José. Foi uma palestra maravilhosa, tem um grupo lá que luta bem forte, e essa mulher, depois de conversar comigo um tempão, ela falou assim, olha, eu fui professora há 40 anos, e ela não tinha uma mão. Adivinha, professora, de que eu era? Gente, até eu que trabalho no tema, nunca pensei, professora de Libras. 40 anos, professora de Libras, e só tem uma mão. Essa minha prima que eu disse que está aqui assistindo, fez farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto. E uma colega dela da farmácia também não tinha uma mão. E disse que ela fazia unha, ela dava injeção no paciente, sem uma mão. E hoje ela virou, se não me engano, neurologista, ela cursou medicina depois. Então, assim, só a pessoa com deficiência vai dizer o que ela pode não fazer e o que ela precisa para fazer. Aí me lembrei de uma outra história de uma amiga que disse que era um emprego de help desk, né? Assim, a pessoa que ajuda o cliente, atende telefonema. Aí essa moça tinha tudo que era necessário no currículo. Quando ela encaminhou para o RH da empresa, o RH, não, mas ela é surda, como é que ela vai fazer essa atividade? Aí o pessoal do emprego apoiado, aí a Jéssica e todo mundo que trabalha com isso, o pessoal da fundação, vai dizer, olha, é possível a gente colocar um WhatsApp? Ela foi a melhor funcionária, ela não errava nada, porque os pedidos ficavam registrados. Então, gente, não há nenhum emprego, nenhum que não possa ser ocupado por uma pessoa com deficiência. Obviamente, nós não vamos ter um trabalhador cego dirigindo um caminhão, não é isso, mas tantas outras diversidades de deficiências que poderiam dirigir o caminhão. Então, isso é importante falar. Da aptidão plena, isso eu falei. E outra coisa que é importante, que vocês falaram muito bem, a gente vai criando esse trabalho de inclusão, e aqui, Jéssica já é minha amiga querida há muito tempo, Léo já virou meu amigo querido, Jonas, coitado, se não sair correndo, vai virar meu amigo querido. É uma rede que a gente trabalha com muito amor, com muita luz e união, parceria, isso falou tudo. Primeiro ano que a gente fez feira de emprego aqui, em 2015, tinha só 7 pessoas com deficiência no Cine. Um ano depois, eram 670, só na Grande Florianópolis. E o que isso aconteceu? De repente, apareceu um ninho de pessoas com deficiência? Não, gente. Isso é porque elas voltaram a acreditar. A gente toma não, a gente deixa de acreditar. Isso aconteceu comigo quando eu formei em Direito, custei a engrenar. Então, acontece com a pessoa. Então, a parceria é indispensável para a gente mostrar para o judiciário que tem pessoa com deficiência, talentosa, pronta para entrar, e que ela não seja julgada por aquilo que ela não consegue fazer, que ela seja julgada pelas suas habilidades e capacidades. Eu entrei no Ministério, como eu já disse, sem saber desligar um computador. E isso não fez de mim uma auditora pior do que nenhum outro colega auditor. Então, é isso, deem as oportunidades e sejam vocês. Esse projeto me ensinou uma outra coisa também, que é ser eu mesma, sabe? Às vezes eu achava que para ser respeitada, ouvida, eu tinha que ser sisuda, séria, vestir tailleur,
né, não usar esse batom vermelhão, não colocar esse colar brilhoso e tudo. E uma vez uma CEO, que é uma mulher que rege uma empresa de diversidade até, negra, falou aqui numa palestra, isso me marcou demais. Ela está assim, Luciana, por causa dos preconceitos, eu que adorava carnaval, samba, de uma escola de samba daqui, para trabalhar com as empresas no começo, eu nunca coloquei foto minha com roupa de passista, com roupa de samba, mostrando samba, porque eu achava que isso já ia trazer um estigma. E, infelizmente, traz, gente. Vamos ser nós mesmos, vamos aprender a respeitar o outro com as crenças dele, com o jeito dele, né? Não está machucando ninguém a gente gostar de ser colorido, a gente pintar o cabelo, a gente gostar de menino, de menina, isso não é ser... chamar o seu Deus do nome que você acha, vamos respeitar o outro, pessoal, isso aí é importante também. Tem um comentário legal aqui do Rafael, que ele dá pai de Floripa, se eu não estou enganada, né? Mas ele falou aqui, a Luciana renegociou 4 demissões de pessoas com deficiência intelectual para afastamento temporário. Então, a importância do apoio também nesses momentos, porque às vezes a empresa também perdida, sem saber o que fazer, com milhões de outras questões, talvez tome um caminho mais rápido, mais fácil, né? Aquele que parece que é o único existente. Então, poder contar com o apoio de um profissional nessas mediações é importante, né? E uma coisa que eu sempre digo, que além todos têm capacidade, todos podem, mas a gente também não pode se basear nessas inclusões profissionais a partir daquilo que a pessoa já sabe somente, mas aquilo que ela pode vir a aprender. E aí eu acho que essa é a riqueza de pensar um trabalho com apoio, né? Que hoje a gente já tem isso garantido na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 37, que é a possibilidade de exercer um trabalho com apoio justamente dessa pessoa, desse profissional que vai fazer essas mediações. Mas a riqueza toda está naquilo que ela pode desenvolver, porque ninguém está totalmente pronto. A Lu deu os exemplos dela do que ela precisou aprender para estar na função que ela tem hoje, eu precisei dos meus apoios e por aí vai. Então, acho que caminhando para o final, eu vou fazer as minhas considerações finais brevemente, passo para o Léo e para a Lu também. Acho que fica o canal aberto, né? A gente quer também deixar o e-mail da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a comissão da ALESC que organizou, juntamente com a Escola do Legislativo, o deputado Dr. Vicente Caro Preso, a Janice, para que a gente continue esse bate-papo. Realmente, assim, me impressionei, me encantei com comentários ali que foram aparecendo, e essa troca, né, porque a gente vai falando e as pessoas vão colocando embaixo, e ao mesmo tempo foi uma experiência bem bacana. Acho que esse momento que a gente consiga, apesar de tantas dificuldades que nós pessoalmente estamos vivenciando, os nossos espaços de trabalho, as nossas relações todas estão num novo formato, mas que a gente consiga olhar sempre pelas oportunidades, pelo aquilo que a gente pode construir, com tudo que está se colocando, com as novas aprendizagens, com os novos arranjos que se vêm, né? Ontem, conversando com o Léo e com a Lu, se você puder contar um pouquinho disso também, Léo, mas ele comentou que, ao contrário de demissões, a Fundação tem acompanhado contratações nesse momento de pandemia, né, de pessoas com deficiência, então acho que é uma riqueza enorme, comprova a importância do nosso trabalho. É claro que a gente tem dificuldades, ainda tem preconceito daqui e ali, exclusão, tem, mas talvez a gente saia dessa pandemia conseguindo olhar para outras importâncias na vida, dando valor a outras tantas coisas que ficaram esquecidas, e lembrar que a inclusão, ela depende de todos, né? Depende de todas as pessoas que estão aqui ouvindo e conversando com a gente, sim, mas depende muito mais de quem não está aqui, porque é a sociedade, né? A sociedade que faz acontecer, a responsabilidade de todos pela inclusão, né? Então, espero que a gente continue nessa mesma frequência, que a gente tenha se encontrado aí hoje nessa live, dando as mãos e caminhando mais forte aí, com mais certeza para os passos à frente, né? Léo, quer concluir? Agradeço a todos vocês também a parceria, né? Jonas, Sara, Lu e Léo.
Muito bom, Jéssica. Então, sim, a gente teve assim uma grata surpresa, na verdade, né? Porque a gente, assim, infelizmente, assim, o prognóstico não era dos melhores, acho que para ninguém, né? Quando veio a pandemia, quando veio a quarentena, assim, nossa, como é que vai ser agora, né? Já, a economia sendo afetada, a expectativa era assim, pô, as vagas vão diminuir, já não estavam vindo muito, agora vai piorar. E, para uma grata surpresa, a gente conseguiu, do dia 18 de março até esse momento, concretizado, porque eu posso afirmar agora, foram 14 contratações. Né? No total, desde o início do ano, de fevereiro para cá, foram mais de 20. Mas do período da quarentena, foram 14 contratações, e tem mais alguns para serem efetivados agora essa semana, que eu acho que a gente vai chegar próximo de 20, né? Contratados só no período de quarentena. Então, já indo para finalizando já, né? Eu acho que foi ótimo ter esse momento aqui com você, trocando essas ideias. Ouvi alguns comentários bem bacanas aqui do ladinho, que eu demorei para aprender onde é que vinha os comentários, até que eu achei. E agora eu estou vendo aqui. Muita gente legal, muito parceiro aí, né? Que estão acompanhando a live. A Rosângela Machado, querida, uma grande parceira. O Rafael, então, né, da Paz de Floripa, onde eu tive a honra também de trabalhar, foi onde eu iniciei a minha vida profissional, foi na Paz de Floripa, né? Então, foi em APAI, né? Eu estou há um ano e pouco na Fundação, no campus da Fundação, sempre fui funcionário da Fundação com lotação nas APAIs, com atribuição de exercício em APAIs, né? Então, eu tive a oportunidade de iniciar a minha carreira profissional na Paz de Floripa, depois passei pela Paz de Palhoça e agora na Fundação, né? E eu queria encerrar dizendo assim, o quanto é importante esse trabalho de rede, esse trabalho de parceria, né? Para fortalecer as ações afirmativas de garantia de direitos, né? Não só em relação à pessoa com deficiência, mas todas as outras áreas, né? Quantas pessoas, né? As lutas aí são de várias pessoas, vários segmentos, né? E o quanto é importante a gente estabelecer trabalho de rede, de parceria, a participação em conselhos de direito, pessoal, que eu acho que daqui para frente a gente vai ter que cada vez mais se agarrar e participar cada vez mais. Com certeza. Desculpa, na questão do Conselho de Direitos, os conselhos municipais, conselhos estaduais, né, do direito das pessoas com deficiência também é uma forma, né, de a gente estar fortalecendo, né, de pelo menos a gente consiga manter aquilo que nós já adquirimos até esse momento e avançar na questão dos direitos. Assim, leis, decretos, nós temos vários aí. Nós precisamos cada vez mais estarmos juntos para que cada vez mais políticas públicas a partir dessas leis, desses decretos, se realmente sejam concretizadas, né? Ações afirmativas sejam realmente concretizadas pelos poderes públicos, né? A favor de toda a população, e em especial as pessoas com deficiência. Então, muito obrigado, né, por você, Lu, Jéssica, pessoal da Escola Legislativa, né, da Comissão da Assembleia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando nessa tarde, tá? Um abraço fraterno a todos. Bom, eles deixaram logo a mais faladeira por último, né? Mas eu vou tentar ser bem rápida. Primeiro, eu gostaria de também mandar um abraço, além de todo mundo da comissão aqui da Escola Legislativa, né? A Janice, doutor Vicente, e Jéssica e Léo, com essa conversa maravilhosa, o Jonas, Sara. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o pessoal da Amor para Down, de Jéssica, que ela uma vez me convidou para participar de um acampamento, eu fiquei só um pouquinho lá com eles, meu Deus, mas que farra boa! Fazendo rap, cantando, dançando, assim, gente, a gente Fogueira, a gente é mais banho. A gente é muito mais igual do que diferente, né? Então, assim, eu acho que vamos usar nossos braços, eu falo, para nos abraçarmos e não para nos estapearmos, porque entre os 5% de cá e de cá tem todo um 90% aqui, que todo mundo é igual, né? É saúde, que é amor, que é luz, que é uma sociedade mais justa, que todos tenham vez e voz. Então, isso eu acho importante. Dizer também que todos os temas que estão conectados, tudo no mundo é conectado. Um amigo meu disse que é melhor ter amigos do que dinheiro no bolso. E é verdade, porque o amigo, se faltar o dinheiro, ele te empresta, né? O dinheiro, às vezes, fica lá no seu bolso e, às vezes, tem muita gente que nem usa, né? Guarda lá para especular e para não estar o dinheiro aí. Então, ó, que a gente se abrace, que tudo está conectado. Como eu disse, no conceito social da deficiência, a gente vai buscar lá no sul-africano que lutava contra o apartheid. Aí vem, se encontra com o inglês e começa essa luta. Aqui no Brasil está a Nívia aí,
querendo que a gente não fique agarrado e apanhando e triste dentro de manicômios. Então, todas as histórias de luta, e que tudo é de muita luta, né? Tem um movimento também que eu acho muito bonito, que é o movimento sufragista das mulheres negras americanas, que não se sentiam representadas. Isso em 1895, elas vieram com um lema também muito bonito, que é assim, lifting as we climb. O que isso quer dizer? Vamos levando tudo com a nossa luta, nós vamos subindo e vamos levando junto o homem negro, a criança negra, a mulher branca, cabe todo mundo nessa luta. E é isso, que essas nossas pequenas lutas do dia a dia, elas não sejam interpretadas como lutas setoriais e só de um espacinho, é todo mundo junto aí, vamos todo mundo, né? Agradeço muito a oportunidade, eu também vi como Léo aqui, tanta coisa linda, eu queria citar cada pessoa pelo nome, mas eles vão me matar, e ficar live até amanhã. Isso mesmo. Já que você falou no Amor para Dar, né? Vou tomar o espaço 2 minutinhos só para compartilhar uma boa notícia, porque é isso, a gente está vivendo um monte de dificuldade, quando tem coisa boa é legal poder compartilhar, né? Para quem vive, porque a gente sabe que quem está aí está vibrando também por isso, né? Mas Amor para Dar começou essa semana agora um novo projeto, né? Um novo programa, na verdade, de inclusão profissional, baseado no emprego apoiado, que vai ter o financiamento do Ministério da Saúde através do PRONAS. Então, é um projeto que acontece com a companhia, né, o apoio de várias empresas aqui do estado e, enfim, pela inclusão das pessoas com deficiência a partir do modelo social, a partir de todos esses valores que a gente acredita, que elas estejam realmente no mercado competitivo, a partir do perfil de cada uma, né, tendo sempre a pessoa... o planejamento, né, o foco todo desenvolvido por essas pessoas que estão lá com a gente no Amor para Dar. Então, mais inclusões acontecerão agora pelo Estado. Estamos todos à disposição, acredito, podem fazer contato com a comissão. Agradeço bastante o bate-papo da tarde, e acho que volta a Renata agora, para poder encerrar com a gente. A gente não está te ouvindo. Não estão me ouvindo? Agora sim, Estou ouvindo. Tudo certo? Sim. É assim mesmo, né? Quando o papo é bom, a coisa vai fluindo, vai seguindo. Bom, estamos finalizando mais uma atividade. Ganhei um café? Cafezinho, coisa boa, tá na hora, né? Estamos finalizando mais uma atividade aqui da Escola do Legislativo da Alesc, e mais uma vez agradecemos os debatedores, Luciana, João, a nossa mediadora Jéssica, por nos trazerem essa discussão, essas reflexões tão importantes para a sociedade. E os intérpretes, Jona e Sara, por terem tornado esse evento ainda mais inclusivo. E um agradecimento super especial a cada um de vocês que nos acompanharam e participaram dessa live hoje conosco. Lembrando que a Escola da Alesc está temporariamente com as atividades presenciais suspensas, mas estamos realizando diversas atividades de forma virtual, como essa de hoje, aqui pelas redes sociais. E para você receber informações dos próximos eventos da escola, não deixe de nos acompanhar, e os links estão aqui na descrição. Inclusive, esse vídeo de hoje vai ficar disponível aqui na página e lá no nosso canal do YouTube também. Então, compartilhe essa live com todas as pessoas que possam se interessar e aproveitar esse debate tão rico de hoje. Muito obrigada a todos e todas, e até o próximo evento. Tchau, tchau. Tchau.